Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Mal e hoje estudaremos um pouquinho de função trigonométrica, tá legal? Mais especificamente a função cosseno hoje, pessoal. Preste atenção aí que essa função cosseno ela é muito parecida com a função seno, tá? Que é do vídeo anterior nosso. Então preste atenção que hoje nós vamos construir o gráfico da função cosseno de x, tá? F de x igual a cosseno de x. E depois eu tenho uma outra função aqui, olha, uma g de x igual a menos 2 mais 3 vezes cosseno x. E vamos ver as particularidades entre as duas funções, ok? Então vem comigo aqui, olha. Então para a função f de x igual a cosseno de x, eu tenho aqui, olha, f de 0 é igual ao cosseno de 0, certo? Então aqui nós temos o quê? Um estudo de sinal do cosseno para facilitar a nossa vida na hora de construir essa função, tá? Então lembrando que a função cosseno, né, o eixo dos cossenos é o eixo consono, tá? O eixo deitado. Então nós temos que no primeiro e no quarto quadrante o cosseno é positivo e no segundo e no terceiro quadrante o cosseno é negativo, tá? Lembrando que os polos são 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2, que são os pontos super importantes para serem colocados na nossa função, tá? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e finalizamos com 2π, porque 2π é um polo, né? É um polo não, desculpa, 2π é um arco côngruo, tá? Então o valor de 2π é exatamente o valor de 0, porque você dá uma volta completa e para no mesmo ponto, tá bom? Então nós temos aqui, olha, sinal de mais e mais, né? Então o cosseno de 0 ele tem o maior valor possível para o cosseno, que é 1, tá bom? Porque esse círculo aqui ele é um círculo de raio unitário, tá? E aqui, olha, oscilou sinal. Se oscilou sinal, o valor aqui desse polo é 0, tá bom? Aqui, sinal de menos e de menos, temos o menor valor possível para o cosseno. E o menor valor possível para o cosseno é menos 1, ok? E por fim, se oscilou o sinal, aqui é o ponto, né, ou o ângulo 3π sobre 2, ou 270 graus, oscilou o sinal, vale 0 no cosseno, tá? Então nós temos aqui, olha que legal, ó, cosseno de 0, né, que é minha f de 0. Quem que é o cosseno de 0? É 1, é o maior valor possível para o cosseno, ok? Então nós temos que quando o x for 0, ele vai se relacionar com o y valendo 1, tá bom? Então no meu gráfico aqui, olha, quando o x for 0, o y é 1. Esse ponto aqui é um ponto do meu gráfico, tá bom? No gráfico f de x igual ao cosseno de x. Próximo ponto importante, f de π sobre 2. f de π sobre 2 é cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é o cosseno de 90, olha, que é 0, tá bom? Então quando o eixo x for π sobre 2, eu vou ter o ponto 0, tá bom? Então, quando for π sobre 2 em x, olha, bate no 0 em y, tá bom? Próximo ponto importante, f de π. f de π é o cosseno de π, e o cosseno de π é o cosseno de meia volta, certo? Meia volta é menos 1, o menor valor possível para o cosseno. Então, cosseno de π é menos 1. Quando o x for π, vai se relacionar com o menos 1 no y, tá legal? Então, olha, o π está aqui, ele vai se relacionar com o menos 1 no eixo y, olha. Então temos esse ponto aqui, olha, que vai ser o ponto mínimo da minha função. Quando o x for π, ele bate no menos 1. Continuando o nosso estudo, cosseno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 270 graus, tá bom? Então, olha, cosseno de 3π sobre 2, 0, tá? Então, quando o x for 3π sobre 2, vai bater no ponto 0 em y. Está aqui, olha, em cima do eixo x. Tá legal? E por fim, f de 2π. f de 2π é o cosseno de 2π. 2π é uma volta completa e eu paro no 0, né? Então, cosseno de 0 ou cosseno de 2π é igual a 1, ok? Então, nós temos que quando o x for 2π, eu tenho o máximo valor para o cosseno aqui, ó, que ele é 1, sim? Deixa eu colocar aqui bonitinho, olha. Com esses pontos aqui, eu consigo o quê? Traçar a minha função cosseno, tá bom? Então essa função cosseno, olha, ela começa do ponto máximo, que é 1. Aí ela desce, olha, ela desce aqui, ela inverte a concavidade da função, olha. Depois ela sobe, né, assim, e ela vai embora aqui, tá bom? E aqui também ela vem embora, tá? Então essa é a minha função cosseno. O que ela tem de parecida com a seno? Ela é quase igual a seno, não é? Se vocês lembrarem do vídeo passado, o seno começa no 0, né? Que é o meu eixo de simetria aqui, olha, começa do 0 e começa a subir. O cosseno já começa do ponto máximo. Por quê? Porque o cosseno de 0 é 1. Então começa do ponto máximo e começa a cair, tá legal? Então ele faz essa oscilação e vai embora até o infinito, tá legal?
Se vocês olharem essa função aqui, eu tenho que, ó, daqui, ó, do 0 em x ela começa a descer, né? Quando ela começa a descer de novo aqui do ponto máximo, aqui, não é isso? Então significa que essa parte que eu vou fazer de azul aqui, olha, essa parte de azul aqui, olha, é o meu período, não é? O meu período que é uma oscilação completa. Uma oscilação completa aqui, ela dá em que intervalo de eixo x? Em 2π, não é isso? Então 2π é o período, né? É o período da f. É o período da f, que f é função, ok? Então aqui, período, qual que é o período da minha função? 2π, porque eu ando exatamente 2π no eixo x para ela dar uma oscilação completa. Quando eu passo é como se fosse uma cópia do que já foi, tá legal? Domínio da minha... Eu coloquei G aqui, né? Mas é domínio da minha f, tá, pessoal? Desculpa, olha, domínio da minha f, imagem da minha f, tá? Então, domínio da minha f, o que é domínio? Ela está oscilando no eixo x, não está oscilando no eixo x? Qual que é o máximo valor no eixo x que eu tenho? Qual que é o mínimo valor que eu tenho? Não tenho nem máximo nem mínimo, ela oscila no conjunto dos números reais inteiro, tá? Então, todos os valores de x têm correspondente em y, ok? Então, o domínio da minha f é qualquer número real. Agora, a imagem já não. A imagem é da onde até onde que ela oscila no eixo y. Ela tem um ponto mínimo de oscilação aqui, qual que é? O -1, não é? E ela oscila até no máximo no ponto 1, certo? Então, a minha imagem oscila de -1 a 1. A imagem da minha função, os valores definidos no eixo y não passam de -1 a 1, tá legal? Então, todos os números de -1 a 1 têm correspondentes. Mas se eu pegar um valor menor que -1, não tem ninguém. E maior que -1 também não tem ninguém no eixo y, tá bom? Entendida a função f, vamos para o exemplo b, que é a minha função g de x, tá? G de x dada por -2 mais 3 vezes cosseno x. Qual que é o gráfico dessa função? Como a gente consegue traçar o gráfico dessa função? Vamos tomar como base isso daqui para a gente construir os pontos importantes ali, que são os pontos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π no eixo x, ok? Então, o primeiro ponto importante aqui, olha, é a minha g de 0, tá? G de 0, se eu trocar aqui o cosseno de x por cosseno de 0, né? Então, o cosseno de 0 eu tenho que é 1, então vai ficar -2 mais 3 vezes 1. E 3 vezes 1 é 3, menos 2 é 1, não é isso? Então, a g de 0 deu 1. Então, esse ponto aqui é um ponto do gráfico, olha. Certo? 0 em x e 1 no y. Próximo ponto importante, olha. G de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Então, essa parte vai zerar, vai ficar 3 vezes 0, que é 0, menos 2. Então, a g de π sobre 2 é menos 2, ok? Menos 2. Então, o que eu tenho aqui, olha? Quando for π sobre 2... vai bater no ponto -2 aqui, não é isso? Esse ponto é o ponto do gráfico também, olha. Próximo ponto importante, g de π. Quem que é g de π? Cosseno de π eu tenho que é -1. Então vai ficar -2 mais 3 vezes -1. 3 vezes -1 é -3, com -2, -5. Então a g de π é -5, certo? Então quando for o ponto π no eixo x, ela vai se corresponder com o -5 em y, olha. Então, esse ponto aqui é o ponto do gráfico também, que é o ponto mínimo da minha função, inclusive, tá? Próximo ponto importante, g de 3π sobre 2. Quando eu troco o cosseno de x por cosseno de 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2 é 0, não é? Então, vai ficar -2 mais 3 vezes 0. 3 vezes 0, zerou, sobrou -2. Então, o g de 3π sobre 2 é -2, tá? Então, quando o eixo x for 3π sobre 2, vai se corresponder com o -2 aqui, olha, que é o meu ponto de inflexão, ponto onde troco o sinal, troco a concavidade da minha curva, tá? E, por fim, eu tenho o g de 2π. O ponto 2π, ele é um arco côngruo a 0. Então, 2π que eu faço? Eu dou uma volta completa e paro aqui de novo. Então, o g de 2π, no caso, né? É o cosseno de 2π que vale 1, olha, troco aqui cosseno de 2π, isso aqui vai ser 1, então eu tenho que 3 vezes 1 é 3, né, menos 2, 1, então o g de 2π é 1 positivo.
Então, quando for 2π em x, eu tenho o meu ponto 1 aqui, olha, que é o meu ponto máximo da minha função nesse caso, né? Vou colocar aqui, olha, ponto 1. Sim? Então, traçando o gráfico dessa função, ela começa do ponto máximo, tá? Então, ela vem aqui, olha, ó, ela faz isso, ó. Vem aqui, desce, sobe, vem. Opa, passou aqui, não pode passar desse ponto. Esse aqui é o ponto máximo. Ó. Depois ela vem, ela desce de novo e vai. E assim e assim é a minha função, ok? Essa é a minha função, então, dada por menos 2 mais 3 cosseno de x. Uma função muito parecida com seno. Como eu trabalho com cosseno e esse sinal aqui é positivo, ela começa do ponto máximo, né, dela, que é 1, tá bom? O que nós temos de importante aqui? Ó? Período da minha função, né? Qual que é o intervalo do eixo x que ela faz uma oscilação que não tem repetição? Isso é período, tá? Em que intervalo do eixo x? Olha, começa do 0, aí desce, aí começa a subir, chegou no ponto máximo de novo. Essa parte aqui, olha, é exatamente essa parte aqui de novo, não é? Como se fosse um carimbo, sim? Então significa o quê? Que a parte inédita, né, que não teria o carimbo, no caso, seria o quê aqui, olha? Seria essa parte aqui, até no máximo esse ponto 2π, certo? Porque depois já começa o quê? Uma parte repetida, né? Essa parte que desce começa a descer aqui de novo, não é isso? E esse intervalo que não tem repetição, olha, se vocês analisarem aí, é o intervalinho valendo quanto? Valendo 2π, não é isso? Esse 2π aí, o que que é? Ele é da minha função, é o meu período, tá? Período da minha função. Então, o período dessa função aqui, quanto que vale? 2π, tá? O domínio da minha g, da onde a onde que ela vale no eixo x? Ela oscila isso aqui até o infinito, ó. Qualquer valor que eu pegar em x, ela vai ter um correspondente em y, que vale de menos 5 até 1, não é isso? Então, o domínio da minha g é o conjunto dos números reais. Qualquer número real vale, tá bom? Diferente da imagem. A imagem é da onde a onde que ela vale no eixo y. Olha, ela tem o menor valor possível aqui, não é? O menor valor possível aqui, que é o menos 5. E ela sobe isso aqui até no máximo valor possível, que é 1, não é? Então, a minha imagem, ela vai do menos 5 ao 1, ok? Para finalizar aqui, ó, olha que legal, olha, duas particularidades dessa função, tá bom? A função cosseno de x e a função g de x igual a menos 2 mais 3 cosseno x, como que eu traçaria esse gráfico de uma maneira mais rápida, certo? Esse valor menos 2 aqui é o valorzinho que está sendo somado ou subtraído da função. Ele representa o meu eixo principal de simetria. Por exemplo, olha, nessa função f, quem que é meu eixo principal de simetria? Não tem ninguém somando ou subtraindo aqui, tem? Então é o zero. Então significa o quê? Que o eixo de simetria aqui está em cima do eixo x. Olha que o centro da oscilação está em cima do eixo x, certo? Agora, olhando para outra, quem que seria meu centro de simetria aqui? Seria o número menos 2, certo? Então significa que o eixo x foi deslocado para o menos 2, tá? Então olha o eixo menos 2 aqui, olha. Se eu traçar o eixo menos 2 aqui, olha. Vocês percebem que o centro da simetria está em menos 2, certo? Ela está centrada ali. A partir desse menos 2, eu sempre vou subir e vou descer o valor que multiplica o cosseno, tá bom? Independente do sinal. Por exemplo, olha, aqui quem está multiplicando o cosseno? Quando não tem ninguém multiplicando o cosseno, na verdade tem o número 1 multiplicando o cosseno, certo? Então significa o quê? Que a partir do eixo central de simetria, que está aqui, né, do zero, ele sobe 1 e desce 1, entendeu? Então a minha imagem fica de menos 1 a 1, com uma função de amplitude 2, ok? Amplitude é a distância entre o máximo e o mínimo aqui, tá bom? E se vocês olharem essa daqui, olha, o menos 2 não é o meu eixo de simetria, e não temos o 3 multiplicando o cosseno, então significa que a partir do menos 2, eu subo 3 e desço 3. Quando eu subo 3, eu tenho o meu ponto máximo, olha. Eu vou subir 3 aqui, ó, até subir de outra cor aqui, ó, subir de azul. Olha, quando eu subo 3 unidades aqui, ele vai do menos 2 até no 1, certo? Subiu 3, chegou no ponto máximo 1. E se eu descer 3 unidades, eu desço do menos 2 ao menos 5, né? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então eu cheguei no meu ponto mínimo, ok? Então significa o quê? Se eu quiser saber a imagem dessa função, qual que é a imagem dessa função? Eu troco o cosseno por 1 e troco o cosseno por menos 1.
Então eu considero o 3 positivo e o 3 negativo. Menos 2 mais 3, 1, ponto máximo. Menos 2 mais 3 vezes menos 1, ou seja, menos 2 menos o 3, menos 5. Então a imagem da minha função vai de menos 5 a 1, ok? Esses tipos de dicas são muito importantes aí para ganhar tempo no vestibular, tá? Por exemplo, imagina que eu tenho uma outra função aqui, olha. Como vocês já sabem a imagem da G e a imagem da F, vamos pegar uma função nova aqui, olha. Imagina que eu tenho uma H de x dada por 10 mais 15 vezes cosseno de x. E ele pede para você, qual que é a imagem dessa função, né? Você tem dois jeitos de descobrir essa imagem. Construindo o gráfico passo a passo, como eu fiz, que não é viável, tá bom? Porque você vai perder muito tempo, apesar de acertar o exercício. E tem essas dicas que eu acabei de explicar para vocês, olha. A imagem dessa função é o seguinte, olha. A partir desse valor que está somando ou subtraindo, que no caso é o 10, que está somando, né? Eu vou adicionar 15 unidades nele e abaixar 15 unidades dele, tá bom? Então, se eu tenho aqui, olha, 10 mais 15, 25. E 10 menos 15, menos 5. Essa é a minha oscilação no eixo Y, ou seja, essa é a minha imagem, tá bom? Olha, 10 menos 15, menos 5. Então, essa imagem vai de menos 5 até quanto? Até 10 mais 15, até 25, tá bom? Acabei de descobrir uma imagem muito simples, tá? De uma forma bem rápida. E qual seria o domínio dessa função aqui? O domínio dessa função é real, né? Porque é uma função cosseno simples aqui. E isso vale também para a função seno, tá? Esse tipo de tática aqui vale para a função seno também, tá bom? Vamos ficar agora com a função tangente, tá? Bons estudos e um forte abraço para vocês.